vamos iniciar a nossa live. Hoje o assunto do mercado é carnes. Eu sou o Dion Della Páscoa, editor da agência Safras. Vou conversar hoje com o Fernando Henrique Iglesias, nosso analista de safras e mercado em relação ao setor de carnes. Muitas informações a gente vai discutir hoje. Com isso a gente dá continuidade às nossas lives semanais. Toda sexta-feira, a partir das 14 horas, a gente disseca um dos principais produtos, uma das principais commodities do mercado brasileiro. Convido a todos para dar dinamismo a essa conversa. Mandem as suas perguntas e os seus comentários no chat. Isso a gente vai colocando essas perguntas na conversa. O Fernando vai respondendo, vai tirando todas as suas dúvidas. Reforço o convite para você visitar o nosso site, safras.com.br, e pedir uma demonstração gratuita da nossa plataforma Safras e também conferir os cursos online de Safras Mercado. Boa tarde, Fernando. Vamos começar falando sobre o desempenho dos preços no mercado interno. O setor carnes, nesse mês de setembro, vem apresentando eu gostaria que tu detalhasse um pouco o comportamento desses preços, o quanto o mercado subiu desde o início do ano também, e quais os fatores que vêm impulsionando não só o preço da carne bovina, como também a carne de frango e também na suinocultura. Boa tarde, Fernando. Primeiramente, boa tarde a todos. A gente tem que dizer que o movimento de alta nesse mês de setembro está bastante consistente. E, como você bem falou, não se restringe à carne bovina. A gente vê um movimento agressivo de alta na carcaça suína também. A gente vê preços consistentes do frango congelado subindo bem e tem espaço para mais reajustes daqui até o final do ano. Para se ter ideia, o preço do boi gordo já acumulou alta de 30% nesse ano de 2020. O preço do suíno vivo em torno de 25% de alta e o frango vivo um pouco mais de 28% de alta desde o início do ano. Então é um movimento bastante positivo e, como você bem iniciou ali no começo da nossa live, o movimento tem muito a ver com as exportações de carne nesse ano de 2020, com um desempenho espetacular, principalmente da carne bovina e da carne suína. Tá certo. Bom, hoje Safras e Mercado atualizou os dados de exportação do setor carnes, de produção, com projeções para 2021 e também 2020. Começando por 2020, Fernando, gostaria que tu passasse para nós os principais pontos desse levantamento divulgado hoje e também quais são os motivos que estão determinando essa elevação, esse comportamento no mercado de carne, tanto na exportação, produção e também a disponibilidade interna. Que efeitos a gente pode esperar ainda nesse ano de 2020? Bom, para 2020, o primeiro aspecto que a gente precisa pontuar no mercado são as exportações. Exportação de carne bovina muito forte nesse ano de 2020, a gente espera um crescimento de aproximadamente 15% no ano, tá? Com a China comprando volumes expressivos, comprou 150% a mais de carne bovina só nesse ano de 2020, foi em torno de 779 mil toneladas em equivalente de carcaça que a China comprou do Brasil, de carne bovina. Carne suína também, os números são espetaculares. A expectativa é que o Brasil exporte mais de 40% em relação ao ano passado. Então, e com a China comprando 50% de toda a carne suína que é exportada pelo Brasil. Então, são volumes muito grandes. A carne de frango, ritmo muito bom de embarques também. É sempre bom a gente dizer que a carne de frango sempre teve um destaque muito grande no mercado externo. O Brasil sempre foi muito competitivo na carne de frango. O Brasil, esse ano, tende a exportar em torno de 4,2 milhões de toneladas de carne de frango. É um número muito bom, tá? É um crescimento mais discreto, se a gente comparar com a carne suína e a carne bovina, mas ainda é um crescimento positivo, em torno de 4% a 5% aí, em relação ao ano passado. Então, as exportações têm moldado o nosso mercado de carnes em 2020 e vão seguir como um grande diferencial para o ano que se inicia, o 2021. Então, essa necessidade de compra da China tem sido um grande diferencial para o setor carnes em 2020 e vai continuar sendo assim nos próximos meses e até no próximo ano. Eu gostaria que tu falasse um pouco mais, Fernando, sobre a dependência do setor carnes, do mercado chinês, a questão da lá o mercado chinês, esse impacto sobre principalmente a demanda chinesa no mercado de carne suína. Até que ponto, com a correção desses rumos na
na China, isso pode impactar no mercado brasileiro. Queria que tu explicasse um pouco melhor essa questão da China, essa importância da China e se há algum temor por parte do mercado dessa dependência muito grande no mercado chinês para garantir essa sustentação das exportações. Bom, como você bem falou, o Brasil nesse momento, para carne bovina e para carne suína, ele é dependente da China. 50% do que o Brasil exporta de carne suína é destinado à China e 40% do que o Brasil exporta de carne bovina é destinado ao mercado chinês. Então é muito forte essa dependência. O que acontece é o seguinte, tem surgido no mercado algumas notícias sobre a recomposição do plantel de matrizes no mercado chinês, mas o que a gente precisa dizer é o seguinte, demora para isso se traduzir em produção de carne suína. Por mais que haja uma recomposição do rebanho de matrizes, vai levar pelo menos 2 anos para que isso gere um avanço na produção de carnes. O que isso quer dizer? Que nos próximos meses e no ano que vem praticamente inteiro, a China seguirá muito atuante no mercado. Vai continuar comprando volumes impressionantes de carne, e não só do Brasil. As importações chinesas não se restringem ao mercado brasileiro, ela compra muita carne da União Europeia, compra muita carne dos Estados Unidos, do Canadá, da Argentina. Quem tem carne disponível, a China tem absorvido volumes bons nesse ano de 2020, e essa lacuna de oferta vai seguir presente no mercado, possivelmente em todo o ano de 2021. Tá certo, Fernando. Nessa semana, teve casos de... Qual a importância dada e o impacto que essa notícia teve, não só no mercado internacional, mas também se isso pode causar algum benefício para o mercado brasileiro? Para você ter ideia, só essa situação da Alemanha, esse relato de casos já fez um efeito positivo sobre as ações dos frigoríficos brasileiros na Bolsa. Para você ter ideia da importância da Alemanha. A União Europeia é o principal exportador de carne suína para a China nesse ano de 2020, e dentro do bloco, a Alemanha é o segundo principal exportador para a China. Ela já exportou em torno de 380 mil toneladas de carne suína nesse ano de 2020. É um crescimento de 57% em relação ao ano passado e é 25% de todo o embarque do bloco europeu. A dúvida que a gente fica no mercado é se essa exportação da Alemanha vai ser absorvida pela Dinamarca ou pela Espanha, que são os outros exportadores relevantes do bloco europeu, ou se essa exportação vai para outros players do mercado, Canadá, Estados Unidos e até mesmo o Brasil. Para o Brasil absorver mais desses embarques de carne suína, o que precisa acontecer? É necessário que a China habilite novos frigoríficos e que abra mão da questão da ractopamina. A ractopamina é o que é o grande limitante, o grande limitador para o Brasil exportar mais carne suína. O que acontece? A China e outros países não veem com bons olhos o uso dessa substância no desenvolvimento animal e acaba não comprando tanto quanto poderia em função disso. Outra questão que a gente precisa citar que vários estudos estão sendo desenvolvidos aqui no Brasil para que outras drogas com efeito similar sejam utilizadas no desenvolvimento dos animais para finalmente acabar com essa questão da ractopamina no mercado brasileiro. Tá certo, Fernando. Bom, aproveito esse momento e reforço o convite para que o pessoal mande as suas perguntas, também seus comentários para a gente dinamizar a conversa e também convido a visitar nosso site, tá?.br e pedir uma demonstração gratuita da nossa plataforma Safras. Todos esses dados que o Fernando está colocando aqui, essas condições de mercado, tudo você tem lá à disposição na plataforma de Safras. Bom, uma pergunta aqui, Fernando, e até serve para a gente posicionar um pouco quem do mercado brasileiro. Bom, o Jorge de la Páscoa, família prestigiando aqui a live, ele pergunta quais os estados são os maiores exportadores por espécie de carne. Qual é a importância, eu já acrescento então e pergunto, qual é a importância que essa situação do mercado está determinando nesses principais países produtores e exportadores de carne? Olha só, no caso da suinocultura, os principais estados que exportam estão aqui no sul. Inclusive, as principais habilitações para o mercado chinês estão aqui na região sul do país.
Outro aspecto que a gente precisa colocar é na carne bovina. As exportações tem mais frigoríficos habilitados, é mais disperso. Mato Grosso concentra uma grande parcela de frigoríficos habilitados, também tem frigoríficos em São Paulo, Mato Grosso do Sul, enfim. É uma série de frigoríficos que tem inclusive para carne bovina, o Brasil é o que mais dispõe de frigoríficos habilitados. São pelo menos 30 frigoríficos que têm o credenciamento para exportar para o mercado chinês, tá? E para carne de frango também se concentra aqui na região sul. São os principais exportadores aqui, Paraná, seguido de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. São eles que mais conseguem se destacar na avicultura e na suinocultura nesse caso. Falando do mercado doméstico um pouco agora, Fernando, todo esse quadro de exportação, esse escoamento da produção brasileira trouxe um reflexo de elevação nas cotações internas. Recentemente, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ela avaliando ainda a questão do aumento do preço do arroz, ela chegou a comparar a questão do mercado de carnes, que no ano passado o mercado de carnes deu uma puxada, houve toda esse mesmo confusão que ocorreu com arroz, ocorreu no mercado de carnes. E ela chegou a dizer que o brasileiro vai ter que se adaptar, que o brasileiro comprava carne muito barata e que há um novo patamar no mercado interno. Tu acredita que realmente a gente tem que começar a trabalhar com esse novo patamar e que as exportações vão continuar sustentando as cotações do mercado doméstico? Sim, isso é uma realidade que a gente vive no mercado. Nesse segundo semestre, esse movimento se acentuou. A gente vê preços cada vez mais altos. O corte traseiro, por exemplo, da carne bovina já atingiu R$18 por quilo. Então já está na sua máxima histórica o preço do corte traseiro. O preço do frango já chegou a R$5,60 por quilo no atacado paulista, então também está no seu ponto de máxima. A carcaça suína já está acima de R$11 por quilo, então essa é uma realidade que o mercado vai ter que se adaptar daqui para frente, preços altos para o setor carnes. Daqui para o final do ano tem espaço para mais reajustes, e é muito importante a gente colocar a situação da carne de frango. A carne de frango, apesar desse movimento de alta, ela é muito mais acessível do que os demais cortes. Então ela acaba atuando aí como uma base muito importante de consumo para a população brasileira de uma maneira geral. Quer dizer, com o preço da carne de frango, ela é 3 vezes menor do que mais de 3 vezes menor do que o corte traseiro, e ela é 2 vezes mais barata que o corte dianteiro e 2 vezes mais barata do que a carcaça suína. Então ela é muito mais acessível mesmo com um movimento consistente de alta. Então é nessa tendência que a gente trabalha. A gente vê um aumento do consumo de carne de frango no mercado doméstico. O consumidor final ele não tem capacidade de absorver tanto reajuste de um determinado produto e acaba migrando para outro mais acessível. É nesse contexto que o mercado vai trabalhar daqui para frente. Um consumo maior de carne de frango. Bom, falando um pouco mais sobre o mercado de carne de frango, os dados divulgados hoje por Safras Mercado, que estão à disposição na nossa plataforma, foram divulgados em primeira mão pela agência Safras, hoje às 12 horas. A gente tem ali um quadro de alojamento de pinto de corte. E esses números que, de certa forma, ratificam o que tu colocou agora sobre essa tendência do consumidor interno buscar mais a carne de frango. Eu vou passar alguns números aqui, depois vou pedir que tu faça uma análise desse comportamento. Em 2019, o alojamento foi de 6 bilhões perto de 6 bilhões e 500 milhões de cabeças de pinto de corte. Para 2020, Safra já trabalha com um aumento de quase 4%, pulando para 6 bilhões e 730 milhões. E para 2021, o número se aproxima da casa de 7 bilhões de cabeças de alojamento de pinto de corte. São números que realmente impressionam, não é, Fernando? É exatamente nessa tendência que o mercado precisa trabalhar daqui para frente. Um consumo cada vez maior de carne de frango, o alojamento, os preços do pinto de corte e do ovo fértil, mesmo com esse alojamento grande, eles estão em patamar recorde também, é sempre bom a gente pontuar isso no mercado. Preços altos quer dizer que tem uma demanda por alojamento, preços altos de pinto de corte e de ovo fértil. Então, a expectativa é que continue se alojando muito, justamente para a carne de frango apresentar essa base de consumo para a população brasileira. E tem que pensar também no seguinte, ano que vem, as exportações de carne de frango tendem a melhorar.
Esse ano, os números não são tão bons assim, em função da queda dos embarques destinados ao Oriente Médio e ao Japão, que são importantes parceiros comerciais do Brasil, e eles acabaram sofrendo com a pandemia, assim como o restante do mundo, diminuíram seu ritmo de compra. Agora, a partir do último trimestre, com uma retomada consolidada nesses países, a gente vai ver um crescimento desse ritmo de embarques de carne de frango, com destino ao Oriente Médio, com destino ao Japão, e a mesma coisa vai acontecer no ano de 2021. Vamos ver embarques maiores de carne de frango para o mercado, com destino a esses mercados. Então, são movimentos importantes que acabam sendo traduzidos em crescimento da produção de carne de frango e do alojamento de pintos de corte. Bom, a gente já fez um panorama desses números divulgados do Safra, já falou bastante sobre os números da temporada 2020. Vamos projetar um pouquinho mais, então, já que a gente tem esses dados para 2021, eu gostaria que tu passasse esses principais dados para as exportações brasileiras para 2021 e explicasse para nós o porquê dessa movimentação. Tá legal. Bom, para a carne suína, estamos estimando aí um crescimento da exportação de carne suína mais ou menos 10%. Vai pegar 1,14 milhão de toneladas de carne suína, é um número importante, tá? E esse número da carne suína é basicamente China. A China vai manter o ritmo de embarques durante o primeiro semestre de 2021 e essa vai ser uma grande diferença para a suinocultura no próximo ano. Então, vamos ter um crescimento bom das exportações, claro, não tão positivo como nesse ano de 2020, mas ainda muito, muito bom o resultado. Para a carne bovina, propriamente dita, a gente está projetando uma exportação de 3,16 milhões de toneladas em equivalente de carcaça. Os números também são positivos e é um crescimento de 4,5% na comparação com essa projeção de 2020. Carne bovina também dependente do mercado chinês, com 40% da fatia de mercado brasileiro. A gente tem que considerar que Hong Kong tem uma fatia de 15%, e esse território autônomo ele tem a tradição de comprar a proteína animal e repassar para a China continental, ou seja, de maneira direta ou indireta, a China detém 55% das exportações brasileiras de carne bovina, então são volumes muito importantes. Para a carne de frango, como eu bem falei ali anteriormente, tendência de Oriente Médio e Japão voltando a comprar bons volumes, existe uma tendência de 4,35 milhões de toneladas de exportação nesse ano de 2021, um crescimento aí de 3,5% em relação ao ano de 2020. Exportação de carne de frango muito positiva, continua muito positiva, muito boa, melhor distribuídas do que as exportações de carne suína e de carne bovina, uma menor dependência em relação à China. A China só tem 17% só, né? 17% do mercado brasileiro. É um percentual relevante, mas não chega nem perto da suinocultura e da pecuária. Então, nesse caso, a expectativa é que com o crescimento dos embarques para o Oriente Médio e para o Japão, a gente tenha um bom resultado das exportações novamente em 2021. Para a produção, o número mais relevante é a produção de carne de frango, que tende a apresentar um crescimento de 3,84% nesse ano de 2021, no próximo ano, tá? E isso é justamente atrelado a essa maior demanda que a carne de frango deve apresentar nos próximos meses e anos. Então, é um movimento bem interessante que a gente vai ver no mercado. Nessa sexta-feira a gente fez uma análise bastante detalhada, né, que está na nossa plataforma, inclusive, sobre todos esses números projetados para o ano 2021. Então, todas as perspectivas, o porquê que esses números estão desse jeito, já foi posicionado para o mercado nas nossas análises. Tá certo, aproveito a deixa do Fernando e convido a todos a novamente reiterar esse convite para o pessoal visitar o site do Safras, safras.com.br, e conhecer a plataforma, porque lá toda essa conversa que a gente está tendo aqui, na plataforma, esses dados estão detalhados, esmiuçados, a notícia, a análise, tudo combinado, não só para hoje o assunto é carnes, mas não só para carne. As principais commodities brasileiras têm uma atenção especial lá na plataforma de Safra. Convido todos, é o maior Big Data do negócio brasileiro, você realmente vai ficar surpreso ao visitar a nossa plataforma. Fernando, falando agora um pouco mais do mercado do boi gordo. Nessa semana, a cotação da arroba, ela atingiu em muitas praças a casa de R$150.
Além dessa demanda externa, que outros fatores que estão garantindo nesse momento a sustentação do mercado no preço do boi gordo? Além da demanda externa, a gente tem que citar um quadro de restrição de oferta. A gente não vê uma oferta tão grande assim nesse momento no mercado a ponto de inverter a curva de preços. Então, o frigorífico ele tem dificuldade de alongar a escala de abate nesse momento. Está trabalhando com uma escala aí de 3 a 4 dias úteis em média. E tem uma disputa muito grande por animais jovens nesse momento, que são aqueles animais que cumprem os requisitos de exportação para a China, que é um animal de até 30 meses. Então, esse animal está extremamente disputado no mercado, e é ele que acaba gerando esses preços aí muito altos, principalmente no interior de São Paulo. Já tivemos negócios acima de R$255 no interior paulista para animal padrão China nessa semana. Então os preços estão absurdos para a pecuária e, ao que tudo indica, vai haver uma continuidade desse movimento no último trimestre. A gente tem que lembrar que a gente está num cenário de estiagem prolongado, a seca está durando no Brasil, e isso leva a crer que não vai ter boi de pasto disponível no mercado nesse segundo semestre. Provavelmente ele vai estar apto ao abate só no primeiro trimestre de 2021. Então, daqui até o final do ano, os frigoríficos vão ter que se virar com a oferta de animais confinados que vai entrando aí ao longo das semanas. Bom, chegando às perguntas aqui, Fernando, o Leandro Marques, que é analista da PIF-PAF Alimentos, ele pergunta, e eu aproveito e também reitero essa questão de uma análise um pouco mais profunda, que com essa alta nas exportações previstas não só para 2020, mas também para 2021, como deve ficar o mercado brasileiro? Então, o que a gente tem estimado é uma redução do quadro de disponibilidade interna para carne bovina, vai ficar 0,4% menor. Então, os preços da pecuária vão se manter num patamar elevado. A carne de frango vai apresentar uma maior disponibilidade porque a produção vai crescer de uma maneira mais agressiva. Então, a gente vai ver uma disponibilidade 4% maior nesse ano de 2021 e é nessa base de consumo que o mercado vai se centrar no próximo ano. Apesar do movimento de alta estar presente na carne de frango, a gente vê que ela tem uma alta em menor proporção em relação o preço acaba ficando mais acessível mesmo com um movimento de alta. Então a gente já vê essa tendência de aumento do consumo de carne de frango no mercado. E para a carne suína propriamente dita, o centro, e para a carne bovina, o mercado está centrado nas exportações. E vai continuar assim, com uma tendência de câmbio entre 4,85 até 5,10 no ano que vem. É bem possível que commodities brasileiras sejam muito demandadas no mercado, sejam muito competitivas no mercado internacional. Então, esse é um aspecto muito importante para o mercado no próximo ano. Proteína animal brasileira muito competitiva. E, lógico, a gente precisa citar que essa questão da peste suína africana é algo conjuntural. Em algum momento, a China vai conseguir fechar essa lacuna de oferta da PSA, vai recompor o rebanho de matrizes, vai voltar a produzir. Então, o Brasil precisa estar preparado aí para meados de 2022, provavelmente, a tentar reduzir essa dependência em relação ao mercado chinês. A gente já teve na suinocultura, por exemplo, momentos em que a Rússia ou que a Ucrânia cortaram as suas importações, e isso foi devastador para a atividade. Os preços acabaram desabando em função disso, houve aumento do quadro de disponibilidade interna e os preços derreteram. Então, o mercado é um com a presença da China e é outro completamente diferente sem a China atuante no mercado. Então, esse vai seguir como o grande diferencial de sustentação de preços nas próximas semanas e meses. Então, ficar muito atento com o que acontece no mercado chinês, comportamento de preços na China, questão de recomposição do rebanho de matrizes, tudo isso são questões determinantes para o entendimento do setor carnes nos próximos meses. Então essa é a chave para o nosso setor no final de 2020 e também em 2021. Bom, Fernando, tu colocou aí um ponto importante, que é a questão do câmbio, né? O dólar, ele, em decorrência do coronavírus, dessas incertezas em relação ao crescimento global, ele apresentou muitas oscilações no mercado brasileiro. Durante o pior período do coronavírus, lá em maio, chegou a cotar a 6. Em junho ficou abaixo de 5. Agora vem oscilando entre 5,20 e 5,30. É difícil a gente projetar como o comportamento do dólar para os próximos meses e também para
2021. Mas eu queria ver contigo assim, até que ponto, até que dólar, até que o Brasil trabalha e mantém a competitividade no mercado de proteína animal internacional. Bom, aqui a gente tem observado para 2021, tem uma estimativa do próprio Boletim Focus mostrando uma paridade de 5,10 no preço no dólar médio no ano que vem. É um preço interessante para as commodities brasileiras, continuam muito competitivas, isso a gente não pode tirar de maneira alguma, né? Continua muito competitivo nessa paridade cambial. Acima de 5, um nível muito interessante para o exportador, de uma maneira muito ampla, né? E aqui no setor carnes em específico, o câmbio tem um peso grande, lógico, torna as commodities, a carne muito competitiva no ambiente externo, mas a gente sempre tem que dizer, para o setor carnes, mais importante até do que a questão cambial é a China, a necessidade de compra da China. Por exemplo, de janeiro a junho, os dados do governo chinês mostram que 50% da carne bovina que a China comprou foi do Brasil. Então, dá para dizer que para carne bovina, em específico, é até uma relação de codependência. Então, ela também compra muito do Brasil. Muito se falou da possibilidade da Argentina acabar tomando o lugar do Brasil e se tornar a principal exportadora de carne. Isso é uma bobagem, tá? A Argentina não tem a capacidade produtiva que o Brasil tem para atender a demanda chinesa. Então, ficar muito atento em relação a isso. O câmbio é, sim, algo importante, mas a necessidade de compra da China está fazendo toda a diferença no setor carnes. Tá certo. Bom, aproveitando então que a gente está falando dessa questão de câmbio, da economia global, o que a gente pode projetar aí para esses próximos meses? De que forma essa recuperação da economia, tanto no Brasil como no exterior, vai influenciar o mercado do setor carnes? Muito tem se falado numa recuperação. Opa, Dylan, voltou? Voltou. Opa, uma pequena queda aqui, né? Mas voltando a nossa explicação, qual que era, desculpe, qual o tópico que a gente tinha parado? Estava falando da questão da economia global. Ah, sim. Economia. É uma recuperação, a expectativa de uma recuperação em V, ou seja, após uma queda abrupta da atividade econômica, há uma recuperação que acontece de uma maneira acelerada também. Os governos ao redor do mundo ofereceram condições para que isso aconteça. A gente viu uma política fiscal sendo adotada à exaustão, juros extremamente baixos ao redor do mundo, inclusive no Brasil a taxa de juros é baixa. Voltamos, Dylan? Caiu de novo? Vamos. Opa. Então, os governos ao redor do mundo deram as condições necessárias para essa retomada da atividade econômica. Com a economia recuperando, vai acontecer aquele movimento que eu citei. Outros mercados relevantes que consomem do Brasil vão voltar a importar bons volumes. Talvez não fique tão dependente assim da China. Lógico, a maior parcela vai ser destinada ao mercado chinês. Mas a União Europeia vai voltar a comprar carne bovina brasileira, que diminuiu o seu fluxo de embarques esse ano, fluxo de compra esse ano. O Oriente Médio volta a comprar muita carne de frango e carne bovina brasileira. Egito também vai comprar, enfim. Aumenta essa perspectiva de ampliação dos embarques para outros destinos, não ficar tão concentrado assim no mercado chinês. Então, essa possível recuperação em V, que pode se confirmar em 2021, é muito interessante para o setor carnes brasileiro. Abre uma boa perspectiva de aumento dos embarques para outros destinos, não só para a China. Tá certo. Bom, Fernando, vamos fazer uma pergunta do Rodrigo Ramos. Tá? O governo federal trabalha para abrir outros mercados para a carne brasileira. Como está essa ação governamental e quais seriam os principais países que poderiam ser alvo dessa política?
Bom, esse ano houve uma atuação, por exemplo, o Brasil começou a exportar carne suína para o Vietnã. Isso é um ponto importante. O Vietnã também teve o seu rebanho muito prejudicado pela peste suína africana. Teve mais de 3,5 milhões de animais sacrificados em função da doença. Então, é um importante destino para essa carne suína do Brasil. Já outros mercados, como, por exemplo, teve uma negociação muito rápida para reabrir a Filipinas, que fechou o mercado para carne de frango brasileira após aquele caso do suposto coronavírus nas asas de frango congeladas aqui do Brasil, que não se confirmou, felizmente, né? Mas agiu rápido para retomar esse mercado. Enfim, tem uma série de ações em curso, principalmente ali na Ásia, para abertura para novas oportunidades para a proteína animal brasileira. Ano passado, a ministra Tereza Cristina fez uma viagem, fez um tour pela Ásia, tanto que a habilitação de frigoríficos aqui no Brasil aconteceu depois dessa visita. Conseguiu abrir mais de 30 frigoríficos para o mercado chinês. Então, o governo tem se movimentado, tem criado situações para melhorar essas exportações de carne. E sem essa habilitação desses frigoríficos, o resultado das exportações não seria tão bom como é nesse ano de 2020. Precisa desse processo de habilitar novas plantas para ter condições de atender o mercado chinês ou qualquer outro mercado, no final das contas. Fernando, falando ainda da questão do coronavírus, houve muita preocupação no auge da pandemia, com a questão do frigorífico, alguns surtos, alguns frigoríficos, unidades tiveram que ficar. Essa questão já está superada, isso impactou no mercado, como é que está essa situação? Olha, nesse mês de setembro a gente não teve muita notícia em relação a países tomando medidas contra o Brasil. Lógico, tivemos contaminação em chão de fábrica, funcionário acabou transmitindo dentro de frigoríficos, etc. Mas, no final das contas, isso acabou não influenciando tanto assim na produção ou nas exportações brasileiras. O que a gente via é que a unidade em que havia um foco da doença era fechada, os protocolos de saúde eram adotados e logo essa unidade era reaberta. Uma normativa do Ministério da Economia, do Ministério da Saúde, em conjunto com o Ministério da Agricultura, está sendo adotada para minimizar os efeitos da pandemia no chão de fábrica dos frigoríficos, para que eles continuem produzindo. É um setor muito importante para ficar parado, não só para as exportações, até para atender a demanda doméstica. Então, esse tipo de normativa ele acaba evitando que mais unidades acabem sendo fechadas em função da pandemia. Então, está relativamente tranquilo nesse momento, a gente não vê grandes notícias acerca disso, a gente não vê muitas unidades sendo fechadas, nesse mês de setembro, pelo menos, e depois daquele caso da asa de frango brasileira, a asa de frango congelada lá na China, não teve mais nenhuma notícia em relação a isso no mercado internacional. Está relativamente tranquilo para a proteína animal brasileira agora. Teve alguma coisa relacionada a Filipinas e Hong Kong? Isso já foi solucionada essa questão? Já foi devidamente superado. Esses embargos foram temporários e já foram levantados já no mês passado, já não chegou nem no mês de setembro. Essa situação, logo que saiu, poucas semanas depois já tinha sido resolvido, porque os testes mostraram que não havia contaminação, enfim, no final das contas acabou sendo só uma situação pontual de mercado, não trouxe grandes impactos, felizmente, né? Felizmente. São questões que envolvem toda essa guerra comercial, essa disputa de mercado. Isso realmente, qualquer coisa nesse sentido, mexe com esse mercado, principalmente quando envolve a questão de sanidade. Certamente. A gente pode usar como exemplo o caso da Alemanha. Só para vocês terem ideia, a situação na Alemanha com a PSA, já tem relatos que os preços caíram no mercado doméstico alemão em torno de 20%. E isso é recente, aconteceu nessa semana, da semana passada para essa. Então, é algo recente que já trouxe um impacto imediato sobre o mercado alemão. Os preços já estão desabando lá dentro. Se acontece algo parecido com o Brasil, por exemplo, a China fecha a carne bovina brasileira ou a carne suína, o dano seria... O mercado mudaria completamente, água para o vinho. Então, são situações que acabam pesando no mercado e acabam tornando a situação de um ou outro exportador mais complicada. Esse exemplo da Alemanha é bastante emblemático nesse sentido. Imagine uma queda de 20% dos preços em uma semana. Então, seria algo absurdo se acontecesse algo parecido no Brasil.
Bom, Fernando, mais uma pergunta aqui do Leandro Marques. Ele pergunta como ficará as indústrias que dependem de compra de matéria-prima in natura de terceiros, uma vez que a exportação seguirá em alta e os preços continuarão disparando. Como sobreviver? Essa é a pergunta dele. Aí a gente vê uma situação preocupante, né? Quem não, por exemplo, não está habilitado a exportar, ele vai ficar dependendo do mercado doméstico. O que acontece no mercado doméstico? Como os preços estão subindo, lógico, tem um limite para todo esse reajuste dos preços, o frigorífico ainda consegue uma margem operacional relativamente confortável ainda. Ele opera ali com a sua capacidade um pouco reduzida em relação àqueles que operam, que têm essa habilitação para exportação, mas de qualquer maneira eles ainda conseguem uma margem. Depende muito de como esse preço do animal vivo vai se comportar nos próximos meses para determinar se esse frigorífico vai conseguir continuar operando no mercado com uma margem positiva e se esse preço vai conseguir ser repassado para a ponta consumidora. Essa é a grande questão. Qual o limite da ponta consumidora? Quanto de reajuste o consumidor final pode absorver no varejo diretamente e como que isso vai impactar no mercado? A gente já vê esse processo de aumento de consumo de carne de frango. Então, esse já é um sintoma que o consumidor não consegue mais absorver tantos reajustes da carne bovina, por exemplo, ou da carne suína. Ele já está migrando para uma proteína mais acessível. Houve uma explosão do consumo de ovo nesse ano de 2020. Então, tem que ficar muito atento a essas questões e como que o consumidor final vai reagir a essa continuidade do movimento de alta ao longo do mercado, ao longo da cadeia produtiva. Outra questão momento acho que merece atenção, né, Fernando, principalmente no setor na avicultura e na suinocultura, é a questão do comportamento dos insumos, né, da matéria-prima. O mercado do milho tem apresentado preços firmes. De que forma isso está impactando na produção? O custo de produção está, de alguma maneira, sendo um motivo de preocupação? Ou essa demanda acaba garantindo, garantindo uma boa rentabilidade? É sempre bom a gente colocar que não é só o milho que está em patamar elevado, tá? O farelo de soja também está em preço proibitivo nesse momento. Os preços são muito altos, a gente vê uma inflação das farinhas de origem animal em função disso, farinha de víscera, farinha de sangue, farinha de carne, explodiu de preço nas últimas semanas. O sebo bovino também apresenta um movimento de alta muito consistente e tudo isso é por conta do processo de escassez de soja no mercado doméstico. Então, além do milho, a gente tem que colocar o farelo de soja nessa conta. E, querendo ou não, apesar de toda essa alta dos custos de nutrição animal, é sempre bom a gente colocar que a margem ainda é positiva. Os preços do animal vivo subiram de uma maneira bastante positiva nesse ano de 2020 e o avicultor, o suinocultor, ele tem conseguido operar com uma margem positiva nesse momento. Então, lógico, fica um foco de atenção no mercado, os custos estão altos, a gente não pode negar isso, mas os preços ainda estão satisfatórios nesse momento. Bom, vamos encaminhando então para o final dessa live hoje sobre o mercado de carnes e eu gostaria de ver então, Fernando, contigo, assim, bom, a gente já viu um quadro de demanda firme, boas exportações para todo o segmento de carnes, preços elevados, patamares recordes em setembro, trabalhando também com custos elevados. Há também a questão da dependência do mercado chinês nesse momento, tudo que envolve esse mercado internacional, as barreiras sanitárias, esse jogo de comércio, o impacto do câmbio e também da economia. Então, diante desse cenário, eu gostaria que colocasse para quem está nos assistindo na live, o que merece a atenção dos negociadores, dos compradores e vendedores nos próximos dias, nas próximas semanas, e também nessa virada de 2020 para 2021. Pontos tu destacaria que merecem a atenção de quem está envolvido nesse mercado, Fernando? Nesse último trimestre, um ponto muito importante para a pecuária de corte, principalmente, é esse quadro de pouca oferta de animais de safra que vai estar disponível no mercado. Então, esse é um ponto importante. O mercado vai ter que se virar com essa oferta de confinados que está disponível, mas o ponto central que a gente precisa observar com mais atenção é o comportamento da China, a avidez dela nas compras, como que ela vai se situar no mercado nos próximos meses. Para se ter ideia, no último trimestre de 2019, foi quando a China mais comprou carne do Brasil no ano passado. Então,
existe uma expectativa que talvez a China possa ampliar esses embarques até para atender aquela demanda de Ano Novo Lunar, que foi essa estratégia que ela utilizou no passado. Comprou muita carne no último trimestre para atender aquela demanda no seu período de festividade e pode repetir essa estratégia aí no final de 2020. Então a gente pode ver preços do boi gordo, preços do frango, preços do suíno vivo em patamar ainda mais alto. Então, tudo que a China está fazendo no mercado ou deixando de fazer e como ela vai se posicionar em relação à Alemanha, se ela vai importar mais carne da própria União Europeia ou vai voltar para os Estados Unidos, talvez habilitar mais frigoríficos no Brasil, tudo isso são questões chave para o entendimento do mercado de carnes nesse final de ano, nesse último trimestre. Por ano de 2021 a mesma coisa. O mercado de carnes não estaria nesse patamar de preços sem a presença da China no mercado. Se a China não comprasse esse volume de carnes que ela compra do Brasil, o cenário seria completamente diferente. É bem possível que os preços do boi gordo estivessem ali a R$150 por arroba, muito distante desses 250 que a gente vive hoje. Preços da suinocultura também dificilmente estariam acima de R$100 por arroba no interior de São Paulo. Então, a gente vê um mercado muito sólido, um mercado muito firme, mas com esse pormenor. Caso a China mude suas estratégias no mercado, o mercado de carnes também sofreria em função disso. Mas, felizmente, essa lacuna de oferta vai seguir presente no mercado e a China deve seguir atuante aí. Mas fica esse ponto de atenção, a gente deve observar com cautela todas essas movimentações e esse é o ponto determinante aí para o setor carnes nas próximas semanas e no próximo ano também. Tá certo. Eu sou o Dion Della Pasqua, editor-chefe da Agência Safras. Conversei hoje com o Fernando Henrique Iglesias. Muito obrigado, Fernando, pela conversa e pelas informações repassadas ao mercado. Sobre o mercado de carnes, agradeço também a quem nos acompanhou. Sobre algumas dificuldades operacionais, hoje a transmissão não estava tão boa, teve alguns repiques, mas basicamente o essencial dessa conversa a gente conseguiu passar sem maiores prejuízos a quem está nos assistindo. Muito obrigado, Fernando. Eu volto a conversar na live na semana que vem sobre o mercado do algodão com o Elcio Bento. As lives sempre realizadas na sexta-feira às 14 horas. Peço também, reforço, já que a gente não vai ficar a semana inteira sem falar no mercado, que vocês acessem o site de Safras, safras.com.br, peçam uma demonstração da plataforma Safras. Tudo que a gente falou hoje está tudo lá. Análise, preços, tabelas, gráficos, notícias sobre o mercado de carnes. Tem consulta o nosso cronograma com os cursos online que estão sendo realizados nesse momento de pandemia, pessoal fazendo esses cursos e esses cursos estão tendo uma boa demanda. Lá você pode tirar todas as informações dos nossos analistas. Volto na sexta que vem falando do mercado do algodão. Um abraço a todos, um abraço, Fernando, e até sexta-feira. Boa tarde a todos, até a próxima.